Eu convido você então a tomar a sua Bíblia em mãos e abrir no capítulo 10 de Romanos. Nós vamos ler dos versos 14 ao 17 hoje. E você que encontrou, por favor, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus. Romanos 10, do 14 ao 17. Amém? Diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos deram ouvido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Eu te convido a orar mais uma vez comigo, a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos hoje à noite de estarmos aqui como filhos, como igreja do Senhor, sujeitos a essa bendita palavra que chegou até as nossas mãos a custo de sangue, do sangue de Cristo, do sangue dos apóstolos. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é viva e eficaz. Te louvamos e bendizemos o teu nome, pelo Santo Espírito do Senhor que testifica das coisas eternas, e pedimos, Pai, pela iluminação do Senhor, que além do que os nossos olhos leram, além do que o nosso intelecto recebe quando lê essas palavras, que elas desçam ao nosso coração, que venha o entendimento do Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para as verdades da tua palavra bendita e eterna. É o que nós te pedimos. Nos conduz, Pai, em adoração, enquanto ouvimos da parte de Deus hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, esse texto para mim, ele é muito importante. Mas no final, eu te conto por quê. Fique até o final, que eu vou te contar. Então, situando aqui, para quem está chegando, no capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele está tratando especificamente da incredulidade de Israel. Um povo que preferiu estar sob o jugo da lei de Moisés e não reconheceu o Messias, que foi anunciado desde os profetas no Antigo Testamento. Um povo que não conseguiu ver em Jesus o cumprimento de toda a lei de Deus. Um povo que não reconheceu o Cristo como Senhor e seu Salvador, pois eles esperavam, os judeus, um libertador forte e poderoso que viria com espada libertá-los do Império Romano. E não foi assim que Jesus se apresentou. Paulo está lembrando que o Messias, então, o Redentor de Israel, veio para libertar o seu povo de uma escravidão espiritual. Nos lembra também que o reino de Jesus é eterno e não desse mundo. Também nos lembra de que as armas de Cristo eram a graça e a verdade, a misericórdia e o amor. Ele também nos mostra nesse texto que é salvo todo aquele que dá crédito à mensagem de Cristo. É salvo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele ensinou que Jesus é o Senhor de todos, dos judeus e dos gentios. Então essa mensagem, desde aquela época, continua ecoando, a mensagem da salvação, que precisa ser proclamada e anunciada ainda nos dias de hoje. A toda criatura, até os confins da terra, todo homem carece de ouvir essa mensagem. Porque Deus tem os seus escolhidos. E estes, que são os escolhidos de Deus, reconhecem a voz do bom pastor, dão ouvidos a ele e o seguem. Existe uma confusão por aí que dizem que os calvinistas não evangelizam, o que é uma grandíssima mentira.
porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. E por isso, então, proclamamos. Por isso, nos dispomos a sermos usados como voz do que clama no deserto. Porque não cabe a nós saber nem julgar. O Senhor sabe e conhece os seus eleitos desde a eternidade. É por isso que anunciamos o Cristo. É por isso que pregamos. Porque cremos na fidelidade dessa mensagem que um dia nos alcançou e que alcança a muitos. Amém? Spurgeon, ele costumava dizer que o evangelismo, o ato de evangelizar, nada mais é do que um mendigo apontando, indicando para o outro mendigo aonde encontrar comida. E assim somos nós, eu e você. Então, o texto que nós lemos, ele fala do poder e da necessidade da pregação do evangelho. Vamos voltar para o texto, eu te convido a ler a partir do 13 novamente, nós vamos ler os versos do 13 até a primeira parte do 15, para a gente se situar. Olha lá o verso 13. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele vem com as perguntas. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Até aí. Nós vemos aqui, então, o apóstolo nos apresenta, nesse primeiro ponto, os estágios da evangelização. E nós vemos, na verdade, o anseio missionário do apóstolo Paulo, porque ele escreveu essa carta aos irmãos de Roma no anseio de ser recebido naquela cidade para proclamar o evangelho de Cristo. Mas dali, ele tinha a segunda intenção de que essa igreja o enviasse como missionário para a Espanha, porque naquela época, na Espanha, o evangelho ainda não havia sido pregado. Então Paulo nos apresenta essas perguntas retóricas, numa ordem progressiva e invertida. Eu costumo dizer, se você é detalhista, você já percebeu. Ele inverteu aqui esses estágios do evangelismo. Paulo, então, ele dá o clímax da salvação. Ele começa com isso no 13, quando nós lemos, será salvo. O clímax da pregação do evangelho, o objetivo é a salvação dos filhos de Deus. Então, ele cita, como eu falei, de trás para frente, eu vou resumir aqui, do fim para o começo. Ele fala de ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Então, o apóstolo, ele percorre essa cadeia dos acontecimentos que levam os homens à fé e à confissão de fé. Nós poderíamos resumir da seguinte forma: o que ele está dizendo? Não se pode invocar alguém em quem não se crê. Não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. Não se pode ouvir sem que haja um pregador. Não haverá pregadores a menos que Deus envie. É isso que ele está falando. E são os zelos, você percebe? Os zelos da eficácia da mensagem da salvação. E para ficar mais fácil, a gente podia inverter isso. Você vai ver, fica bem mais fácil de entender. Olha só, invertendo a ordem. Poderíamos dizer que ele falou o seguinte: é preciso que alguém seja enviado para pregar, é preciso pregar para que alguém ouça, é preciso ouvir para que alguém creia, é preciso crer para que alguém invoque, é preciso invocar para que alguém seja salvo. Melhor, né? Tipo oftalmologista, tá melhor assim ou antes? Antes, depois ficou melhor, né? Como que nós chegamos nessas conclusões? Meditando na palavra de Deus, irmãos. O John Stott foi um teólogo britânico, ele sintetizou essa passagem falando o seguinte: Cristo envia seus arautos pregam as pessoas, seus arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. Mas tem 3 versos desses, todos que a gente leu ali, que me chamam a atenção. O ouvir, crer e invocar, que são importantes no processo
da salvação. Ouvir do quê? Da pregação do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Jesus, o Verbo encarnado, a palavra de Deus, se manifestou, se encarnou, andou entre nós. Cristo, então, ele fala da proclamação desse Evangelho. E o pregador é somente um porta-voz dessa palavra de Cristo. Eu costumo dizer, já falei aqui, usei esse exemplo, vou falar de novo, que todo pregador que se dispõe a subir nesse púlpito tem que ser visto como um carteiro. A gente tem uma mensagem, recebemos a mensagem. O nosso papel é entregar essa mensagem. Você sabe que um dos pilares aqui da nossa visão de igreja, o primeiro deles é a pregação expositiva. Nós vemos a importância de pregar expositivamente. E você sabe que é simplesmente ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Esse é o nosso compromisso como mensageiros da palavra de Deus. Uma vez eu vi uma ilustração que eu achei bem esclarecedora. Imagina que o Evangelho é um barquinho, uma lancha no mar. E o pregador é o cara que está ali atrás no esqui aquático. Aonde o barco vai, o pregador acompanha. Ele não tem o direito de autonomia de ir para onde ele quer. Ele está preso ao Evangelho, ao barco. Pensa, se eu sair do curso que o barco está tomando, eu vou me prejudicar e posso prejudicar quem está perto. Então, esse é o nosso compromisso. Ir aonde o Evangelho está indo. Apontar o que o Evangelho está apontando. Ore para que nós tenhamos sempre esse compromisso e que o Senhor continue derramando graça sobre as nossas vidas e nos capacitando para esse ofício, que é o mais nobre de todos os homens, o de anunciar o Evangelho de Cristo. Então, ouvir fala disso, de ouvir esse Evangelho, da palavra de Cristo. E o crer, nós sabemos que o crer não é simplesmente acreditar, é apoiar, é confiar, é depender, é depositar convicção, esperança em algo. Temos que crer nas verdades da morte e da ressurreição de Cristo. Resumindo o Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda fala da morte e da ressurreição do Salvador dos pecadores. E é para isso que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama não para acreditar em algo. O Evangelho nos chama para confiar em alguém. E esse alguém é Jesus. O outro verbo que eu falei é o invocar. Invocar significa o abandono de toda outra confiança e a entrega total aos cuidados de Jesus como nosso único socorro. Como invocaremos alguém em quem não cremos? Em quem nós temos depositado a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança? Quem é fiel? Somente Jesus. Ainda falando ali da sequência, né, dos verbos, eu poderia dizer que o autor da mensagem envia mensageiros para transmitir, e o conteúdo dessa mensagem tem poder para despertar os ouvintes, e a mensagem tem vida para dar fé aos corações, que isso resulta em lábios que confessam o nome santo do Senhor. Quando Paulo fala de invocar, ele nos leva lá para Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 32. Deixa o texto de Romanos marcado, por favor. Vá para Joel, no Antigo Testamento. Joel, depois de Daniel, Ezequiel, Oséias. Joel 2, 32. Enquanto vocês procuram, eu tomo uma água rapidinho. Joel 2, 32. Um daqueles textos que nós temos que ter marcados na nossa Bíblia. Disse assim o profeta:
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Então quem é salvo? Todo aquele que invoca o nome do Senhor. Quem invoca o nome do Senhor? Todo aquele que Deus chamou. Então nós vimos os estágios da evangelização. Nós vemos também no texto a importância de evangelizar. Veja de novo o verso 15 de Romanos 10, por favor. Romanos 10. Vamos ler o verso todo que diz: E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: Como são belos, ou formosos, como diz outras versões, os pés dos que anunciam coisas boas. São belos os pés. E aqui o que o apóstolo tinha em mente é Isaías 52, 7. Vamos ler. Isaías 52, 7. Eu já falei, né? O apóstolo Paulo ele tinha todo o Antigo Testamento de cor no seu HD. Ele não dava ponto sem nó. Isaías 52, 7 diz: Como são belos sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina. Que texto maravilhoso. Mais um para marcar. O teu Deus reina. É isso que ele tinha em mente. Pés belos que trazem a bela, a boa notícia. O Senhor reina. É disso que ele está falando. Pés que são formosos, porque o movimento desses pés são condizentes e revelam o caráter da bela notícia que ele traz. Pés belos. Não por si, mas pela mensagem que traz consigo. Meditando nessas coisas, estava conversando com a minha esposa esses dias, a Sheila, e ela trabalha numa empresa, né, que é bem inclusiva e tem alguns funcionários que são deficientes auditivos. E diz que tem uma menina lá que ela conversa mais que todo mundo em Libras, né? Conversa, que é uma querida, conversa bastante. E ela comentou, a menina comentou com a minha esposa, de que ela reconhece as pessoas do setor pelo ritmo dos passos. Fantástico isso. Maravilhoso. Ela conhece cada um pelo seu jeito de andar. Isso é muito legal. Será que nós conseguimos imaginar os passos de Cristo caminhando para a cruz do Calvário? Os passos de Jesus. Passos de misericórdia. Passos de graça. De amor por mim e por você. Será que os meus e os teus passos são passos daqueles que têm uma boa notícia, uma boa nova, uma mensagem de paz, de amor, de perdão dos pecados, de salvação aos perdidos? Ou será que os nossos passos são daqueles que se apressam a fazer o mal? E esse tipo de passo é que Deus abomina, diz a palavra. Qual é o ritmo do nosso caminhar? Será que a mensagem da cruz tem pautado os nossos passos no caminho da santidade? Ou temos andado em trevas? A palavra de Deus, o Evangelho, essa mensagem da cruz, é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. É curioso que quando ele fala, no verso que lemos, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. No original grego, para quem sabe, eu estou bem pilhado com isso, estou estudando e estou amando estudar grego bíblico. A palavra original é agathos.
e ela que diz boas notícias, ágatos, e ela procede, mentira, é ágata, boas notícias. Ela procede de ágatos, que é bom, bondade, e todas elas têm a sua raiz na palavra ágape, que você conhece bem, que é o amor. Ágape, ágatos, ágata. A mensagem do amor. Quem é o amor? Jesus. Então, será que nós temos de fato uma boa notícia para dar às pessoas, uma boa mensagem? Será que eu e você somos de fato vistos como portadores do evangelho, do amor, da vida e do perdão? O que será que as pessoas, qual é a leitura que as pessoas fazem de nós enquanto cristãos? John Owen costumava dizer que nós temos que anunciar a morte da morte na morte de Cristo. É uma boa temática, né? Para pautar a nossa mensagem. Mas alguns podem pensar, mas anunciar, pregar o evangelho, isso é para alguns, é para pregadores, é para aqueles que sobem ao púlpito. Sim, de fato, alguns cristãos são chamados para serem pregadores do evangelho. Mas todos os cristãos são chamados para serem portadores dessa mensagem. Nós não podemos nos negar de pregar a Cristo em todo lugar e diante de toda e qualquer pessoa, numa conversa. Com palavras, irmãos. A gente já tem aprendido disso, né? Levou uma chicotada aí uns dias atrás. Pregar com palavras. O Evangelho. Depois a gente vai dar uma técnica aqui bem prática. Então nós somos os portadores dessa mensagem. É uma responsabilidade de todo cristão, de todo aquele que é do caminho, todo aquele que está no caminho. É a responsabilidade de trilharmos os passos de Jesus, de cumprirmos a comissão que nos foi dada. O ide de todo cristão é pregar o Evangelho, é anunciar a Cristo. E existem várias formas de fazer isso. Antigamente, minha mãe dizia, né, acho que a minha avó falava para ela, depois ela falou para nós, me diga com quem andas e direi quem tu és. Todo mundo já ouviu isso? Né? Só que hoje em dia a gente pode dar um upgrade aí, atualizar essa mensagem. Me mostre as suas postagens na internet. Eu te direi quem tu és. Um bom jeito de nós pregarmos o evangelho na nossa rede social. Glorificando a Cristo, glorificando o Senhor, botando versículos, falando muito mais do nosso Salvador do que exaltando a nós mesmos. Seria muito bom. Por quê? Porque o ministério de todo cristão é o da reconciliação. Abre comigo em 2 Coríntios 5, 20 e 21. Depois de Romanos, 1 e 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos embaixadores, somos justiça de Deus quando anunciamos a Cristo Jesus. Nós encontramos nesse texto também de Romanos o valor da mensagem. No verso 16, olha lá comigo. Romanos 10, 16. Diz, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Ele está citando Isaías 53, o verso 1. Nem todos deram ouvidos ao Evangelho.
Nós temos aprendido nos grupos de estudo, você que não participa ainda, eu vou te fazer um convite. Toda quarta nós temos 3 grupos de estudo. E por coincidência, Jesuscidência, estamos justamente estudando a graça irresistível de Deus. Alguns resistem a essa mensagem do Evangelho? Sim. Mas quando o Senhor tira dos homens o véu do coração, tira as escamas dos olhos, essa graça é irresistível. Nenhum homem compelido por Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, consegue resistir jamais à graça de Deus na cruz do Calvário que nos chama. Então, os homens precisam ouvir do Evangelho. É necessário ouvir do Evangelho, mas não é uma condição suficiente para a salvação simplesmente ouvir, porque é necessário que as pessoas respondam ao chamado do Evangelho. E a resposta ao chamado do Evangelho é santificação, é deixar para trás as coisas do velho homem, é mudar de direção, é caminhar rumo à cruz do Calvário, é andar em arrependimento. É caminhar a passos largos, longe do homem que eu e você fomos um dia. As pessoas então respondem a esse chamado com uma confiança pessoal. Esse chamado, ele se divide em 2. O chamado externo, que é o que eu estou fazendo aqui. É o que você pode fazer. Pregamos o Evangelho aos ouvidos das pessoas. Pregamos a todos os homens, para que todos ouçam. Isso é fruto da graça comum de Deus. O Evangelho está à disposição de todos os homens. Até os confins da terra, temos que anunciar a Cristo Jesus. Mas existe o chamado interno, que é aquele que dá vista aos cegos, que faz o surdo ouvir, que é o Espírito Santo, aplicando no coração dos filhos de Deus. Nós, então, anunciamos a verdade da salvação aos ouvidos de todos os homens. E o Espírito Santo de Deus aplica a verdade da salvação nos corações dos escolhidos de Deus. É assim que funciona. Mas eu não sei se você já se perguntou, talvez alguém aqui tenha algumas experiências de insistir, falar, explicar, desenhar o Evangelho, e algumas pessoas têm resistido, não têm entendido, não dão crédito à nossa mensagem, ou melhor, à mensagem de Deus. Sabe por quê? Porque eles não querem abrir mão dos seus pecados. Não existe Evangelho sem cruz. O Evangelho, ele confronta os pecados dos homens e nos conforta em Cristo somente. Esse é o papel do verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Precisamos anunciar a cruz. Mas e quanto a nós? O que nós temos feito da mensagem que nos foi pregada? Nós somos praticantes ou somente ouvintes da palavra de Deus, como diz em Tiago? Nós damos ouvidos à voz de Jesus ou damos ouvidos à voz da nossa independência e da nossa arrogância, da nossa soberba, guiando os nossos passos no caminho? Será que de fato o Evangelho é o que eu e você temos de mais precioso, meu irmão, minha irmã? Só não vê isso, só não vê o Evangelho como um tesouro quem está morto em seus pecados e delitos. Quem está cego para Deus e só vê o seu próprio umbigo. Só não dá ouvidos ao Evangelho aquele que não ouve outra voz, senão a si mesmo. O Evangelho para nós, ele tem que ser vida, ele tem que ser vital. Esses dias, conversando com um irmão abençoado, perguntei para ele o que é o Evangelho para você. E ele disse, é como água cristalina que eu tenho que beber todo o santo dia.
é vida. É assim que tem que ser. Porque lá em Mateus 4,4, Jesus citou um texto que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Medite na importância desse texto. Então esse é o valor da mensagem do Evangelho. Nós encontramos o poder da mensagem do Evangelho no verso 17 também, olhe comigo. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Paulo está reiterando o que já foi falado no verso 14, né? Como crerão, né? Não há quem pregue. O que ele está falando? Que significa que não pode haver fé a não ser que o Evangelho seja comunicado. O Evangelho é proclamado e ele é aprendido pelo ouvir. Ou a fé não existe sem ouvir o Evangelho, a verdadeira fé. Tem gente que tem depositado sua fé em muitas coisas, mas não no Evangelho de Cristo. A fé não existe sem ouvir o Evangelho. A palavra proclamada não é nenhuma outra, senão o Evangelho do Senhor Jesus, crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem poderosa que dá vista aos cegos, que põe em liberdade os cativos, e muito mais. Essa é a única mensagem que pode dar vida aos mortos. Lá em 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus para os salvos. Mas talvez ainda diante disso tudo que eu falo, você se pergunte: mas o que pregar? O que devemos pregar? E no começo eu já dei um spoiler. Devemos pregar o antigo Evangelho de Cristo. Não o novo Evangelho. Porque o novo Evangelho é aquele que se preocupa demais em ajudar o homem, criando nele paz, consolo, felicidade e satisfação. Eu costumo dizer que é o Evangelho. O Evangelho centrado no eu, centrado no homem, que tem criado pseudo-cristãos mimados. E no primeiro vento que vem, primeira onda de dificuldade, ele desvia. Porque nunca foi cristão, na verdade. O Evangelho. Esse é o novo Evangelho. Sim, o Senhor se preocupa comigo e contigo, mas o centro do Evangelho é Cristo. Esse é o antigo Evangelho, que sempre teve como objetivo último glorificar a Deus acima de todas as coisas. Se você for ver, se você gosta de ler as confissões reformadas, confissões de fé, você vai ver que uma boa confissão, o primeiro artigo sempre vai falar da Escritura, da inerrância, da suficiência da palavra de Deus. Em algum momento, essas confissões falam de que a finalidade de todo homem é glorificar a Deus. Conhecer a Deus e glorificar a Deus. Então Jesus é o verbo, é o centro do Evangelho. E se você gosta de simplificar as coisas como eu, podemos dizer que Deus é o Evangelho. A boa notícia que fala a respeito de si mesmo. Então nós temos que ouvir a palavra de Cristo. E justamente esse Evangelho que confronta foi rejeitado de muitos e infelizmente tem sido rejeitado ainda hoje. Então nós temos que pregar o Evangelho, meus irmãos. Temos que pregar o Evangelho para os ímpios. O ímpio é aquele que vive uma cegueira espiritual. Para ele acha que o Evangelho, meus irmãos, vou usar uma ilustração meio esdrúxula aqui. Mas para o ímpio, ele acha que o Evangelho é como aquele cone de cachorro.
Sabe? O abajur invertido que bota no pescoço do cachorro. Ele acha que é um cabresto que limita os crentes e que nos priva de fazer as coisas que gostamos. Por exemplo, como o cachorro está doente, fez uma cirurgia, sei lá, ele não pode lamber aquilo que está coçando, ele acha que o evangelho é isso. Que eu quero coçar, mas eu não posso. Eles resumem o evangelho no pode e não pode fazer. Isso não é evangelho. Por isso temos que pregar para o ímpio. Nós temos que pregar o evangelho para os evangélicos, ou para o gospel, não costumo falar. Porque o gospel vive uma miopia religiosa. Temos que pregar porque eles acham que o evangelho fala a respeito deles. Diz que Deus é como o gênio da lâmpada e que ele tem que atender todos os seus desejos mimados. Ele acha que é perfeito e superior, que não peca mais, que é cabeça e não cauda. Temos que pregar para eles. Esse povo cita versos bíblicos fora de contexto, distorcem a palavra de Deus. E pior, diz que quando o irmãozinho não alcançou a bênção, é por falta de fé. Então, por isso, precisamos pregar o evangelho. Mas nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos também. Todo dia. Porque se você é um pouquinho parecido comigo, você é bem ruinzinho, deve ser bem ruinzinho. Nós precisamos ser confrontados com essas verdades. E Davi sabia muito bem disso. Um exemplo aqui é que nós temos que pregar o evangelho para nos lembrar, para gerar em nossas vidas contentamento, gratidão, louvor a Deus. Quando ele diz lá no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A alma não pode esquecer dos benefícios. Porque a gente é bem rapidinho em esquecer, a gente é bem rápido em murmurar, a gente é bem rápido em ficar descontente. Em todo tempo, temos que bendizer o Senhor e nos lembrar do maior presente que nos foi concedido, a salvação na cruz do Calvário. Então nós temos que pregar essa palavra para nós mesmos, para o ímpio e para os religiosos. Temos que pregar porque essa é a palavra que traz fé, a palavra de Cristo. Como ele fala, eu costumava dizer, muito citava esse verso durante muito tempo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas aqui diz a palavra de Cristo. A palavra de Cristo são as palavras proferidas por Jesus. É a obra de Cristo. Eu ouso dizer que a palavra de Cristo se resume em duas palavras, na verdade: morte e ressurreição. É isso que temos que pregar, a morte e a ressurreição de Cristo. E essa é a verdadeira técnica eficiente de evangelismo. Não adianta distribuir folheto, não adianta só falar Jesus te ama, se nós pregarmos o evangelho sem confrontar o pecado. Se pregarmos o evangelho que não tem cruz, se não falarmos de morte, se não falarmos da ressurreição. Temos que pregar para as pessoas, para que eles creiam na morte, que a morte é a exigência da lei. E eu trago aqui 4 versos, se você quiser anotar depois, a perfeita técnica de evangelismo, para a glória de Deus. Primeiro verso, pregando a morte. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Precisamos pregar a morte, precisamos pregar a ressurreição de Cristo, para que as pessoas creiam na ressurreição. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Disse Jesus de novo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Aqui você já tem uma boa base para evangelizar as pessoas, já dá um bom debate. Temos que pregar que Jesus morreu para o perdão dos pecados. Temos que pregar que Jesus ressuscitou para a justificação de todo aquele que crê na mensagem da cruz. Ele é o advogado, meu irmão, que intercede por nós perante o Pai.
Temos que pregar a morte e a ressurreição. Temos que falar de arrependimento. Spurgeon, de novo, dizia que o inferno e a morte estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Depois eu vou postar essa, achei bem legal. Então, temos que pregar a palavra de Deus. Assim como João Batista pregava arrependimento e o reino estava próximo. E o reino de Deus se fez carne. Temos que pregar o arrependimento para o abandono dos pecados. Temos que pregar o reino para a esperança na eternidade. Esse tem que ser o tom da nossa mensagem. Pregar a Cristo e Cristo somente. Por quê? Porque Jesus pregava Cristo. Abre comigo rapidamente. Lucas 24. Lucas 24. O 27 diz, nós vamos ler o 27, depois na mesma página, lá embaixo, o 45 e o 47, para resumir. Jesus no caminho de Emaús. Olha para mim um pouquinho, eu vou resumir a história. Depois leia em casa, se você não leu. Jesus, ressurreto, encontrou dois caras no caminho, dois dos discípulos, né? E começou a conversar com eles, e eles não reconheceram ele como Cristo. O que ele fez? Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E depois, lá no 45 até o 47. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Temos que pregar Cristo. E aqui já está uma ótima instrução. Comece a pregar para os de casa, para aqueles que são íntimos de você, aqueles que estão próximos, aquele que estuda contigo, aquele que trabalha contigo. Seja embaixador de Cristo. Temos que pregar Jesus, porque ele pregava Cristo. E para quem nós temos que pregar? Para todos os homens. Veja Colossenses 1, 28. Pregar a Cristo para todos os homens. Colossenses 1, 28 diz, a ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Temos que pregar a Cristo também para os cristãos, como eu já falei. Lá em 2 Timóteo, você vai entender por quê. 2 Timóteo 4, temos que pregar o Cristo para os cristãos, porque esse dia já chegou, irmãos, é urgente. 2 Timóteo 4, 2, 3 e 4. Diz assim, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. A gente vê isso na internet. A gente vê isso no evangelho pregado na TV. Misericórdia. Se faz urgente que nós nos posicionemos a pregar a mensagem de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Caminhando para o final, eu trouxe uma breve biografia de George Whitefield. Não sei se vocês já leram. Você que gosta de biografias, você que gosta de pesquisar os heróis da fé, esse é uma boa referência. George Whitefield foi um pregador do século XVIII, inglês, mas que andou muito pelos Estados Unidos, na mesma época do presidente George Washington. E diz a biografia dele de que
muito mais americanos da época viram pessoalmente Whitefield, e alguns não tinham visto o presidente ainda, porque ele pregava, ele era conhecido a pregar ao ar livre. Talvez alguns aqui já tenham ouvido a história de um homem pregando em cima de um caixote para os mineiros, né, sujos de carvão, e as lágrimas escorriam. Alguns dizem que é John Wesley, mas não é verdade. Era o próprio George Whitefield pregando para esses homens. Ele dizia que uma coisa só é necessária: Jesus Cristo. Whitefield tinha Jesus como seu mestre, sua mensagem e sua motivação. Diz que uma vez, na sua biografia, um médico ateu famoso de uma cidade americana estava correndo em direção à praça, e alguém chamou ele, impeliu: ei, onde você está indo? Ele disse: eu estou indo ver o Whitefield pregar. Aí o cara respondeu: mas você não crê? Você não acredita no que ele prega? Aí o médico respondeu: mas ele acredita. Ele tinha convicção na mensagem de Cristo. Ele tinha amor, paixão, fervor pela mensagem da cruz. E é esse fervor, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ter ao falarmos de Cristo. Se de fato cremos que estávamos caminhando para o abismo da morte e Ele nos resgatou ao preço do seu sangue. O biógrafo dele escreveu que sobre Whitefield: o seu único amor verdadeiro sempre foi a pessoa de Jesus. O Cristo ressurreto era a estrela guia da jornada da sua vida. O único objeto dos seus afetos era para Jesus que ele vivia. Jesus era quem ele buscava agradar. Era em Jesus que ele esperava encontrar o seu repouso. O que tem pautado os nossos dias? As coisas dessa vida ou as coisas do porvir? Whitefield era apaixonado pela palavra de Deus. Ele dizia: procurai sempre, portanto, por Cristo na Escritura. Ele é o tesouro escondido no campo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo, tu o encontrarás nas profecias, nos tipos, sacrifícios e sombras. No Novo, manifestado em carne, para se tornar propiciação pelos nossos pecados, como sacerdote e como profeta, para revelar todo o bom conselho do seu Pai Celestial. Leia o Evangelho, procure Cristo no Antigo e no Novo. É um exercício muito bom. Nós temos que ser apaixonados por essa verdade, por essa palavra. Concluindo, então, meu irmão, talvez tenha alguém aqui que nunca tinha ouvido falar dessas verdades. Eu te conclamo: ouça a mensagem da cruz do Calvário. Ouça essa mensagem que ecoa desde a cruz até a eternidade, quando foi falado: está consumado. Ouça! Será que nós entendemos de fato a mensagem da graça de Deus? Veja, faça esse exercício em oração, procure mentalizar a visão da cruz. Veja na cruz os seus pecados perdoados. Veja o Cristo, o justo pelos injustos. Veja o Cristo que morreu no teu e no meu lugar. Olhe para Ele. Talvez alguém aqui ainda não confessou ao Senhor. E essa é a importância de invocar. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor como teu único e suficiente Salvador, como fez o cego Bartimeu ao ouvir que Jesus passava pela cidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça esse exercício, meu irmão. Veja o amor. Seja perdoado, curado. Receba o toque do Salvador e veja o Cristo vivo que vive eternamente. Mas com certeza aqui nós temos muitos que já confessaram ao Senhor. Muitos de nós já fizemos isso. Então eu te pergunto: por que você tem se calado diante da morte e do inferno? Por que você tem se omitido de falar do amor, da graça que te alcançou? Pregue a palavra, meu irmão. Anuncie o Salvador. Cante uma canção de esperança para os perdidos.
Proclame a salvação, anuncie a vida no vale da morte. As pessoas estão morrendo sem ouvir dessa mensagem, porque nós somos acanhados. Porque estamos muito preocupados conosco. Temos negligenciado esse chamado. Nós somos chamados, o Senhor nos chamou, Ele nos chama para o... Ele nos chama para invocar o seu santo nome, mas Ele nos envia para proclamar a verdade da cruz de Cristo e anunciar os seus grandes feitos, até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Eu disse que esse texto em particular falou comigo. Eu não gosto de dar testemunho de púlpito, essa parte depois vai ser editada. Eu sempre peço para eles, encerra no amém, que tá bom. Eu tinha alguns meses de convertido. Eu não lia a Bíblia, era um crente capenga. Era um feriado, eu tinha um escritório ali no centro da cidade. E naquela época não se usava mochila, tinha aquelas bolsas de lado, assim. E eu saí de casa, a gente morava perto, fui a pé para o escritório. Eu não levei a minha carteira. Na entrada do prédio, onde eu tinha a minha sala comercial, tinham 2 meninos. Um deles olhou para mim e pediu, moço, naquela época eles me chamavam de moço, dá um dinheiro para a gente comer alguma coisa? Eu não tinha minha carteira, eu peguei uma bolacha que eu tinha levado, uma negresco, alguma coisa. Falei, cara, eu não trouxe minha carteira, mas o que eu tenho eu te dou, tá aqui. Um deles olhou para mim e falou, muito obrigado, Deus te abençoe. Cara, aquilo veio como uma facada para mim. Eu, acanhado, virei as costas, abri a porta, entrei no elevador do prédio e eu nunca tinha ouvido Deus falar. Eu tinha na minha gaveta uma bíbliazinha branca que a Sheila me deu, minha primeira bíblia, não achei que queria trazer, com o zíper e tal. E no elevador eu escutei Romanos 10:15. Cara, quem está aqui? Eu abri aquela bíblia e li esse texto. Você leu comigo. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Eu não entendi o que o Senhor queria comigo naquele dia, mas eu caí de joelhos e clamei por misericórdia da minha vida. E Ele tem sido bondoso e tem me dado a oportunidade de pregar o Evangelho. O Senhor fala com seus filhos, fala através da sua palavra. Busque de Deus. Se você não tem um verso particular na palavra de Deus, busque em oração. Ele fala. Amém? Coloque-se de pé, por favor, no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque diante dessa palavra eficaz, ativa, o Senhor nos leva a caminharmos pautados nela, anunciando daquilo que temos ouvido. Senhor, se há no nosso meio aqueles que não têm te encontrado na tua palavra, desperta-lhes para as riquezas desse evangelho poderoso de Deus, para a importância da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Leva-nos, Senhor, a anunciar, porque a tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Enche os nossos corações de palavra de Deus, da importância desse evangelho, Pai, que tem nos sustentado no caminho. Esse evangelho que um dia nos deu vistas. Esse evangelho que um dia nos libertou do cativeiro, Pai.
Leva-nos, Senhor, como embaixadores de Cristo, por onde formos, como testemunhas do poder que há na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.